Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, 25 de maio. O alerta dos médicos para o novo aumento na fila por um leito de UTI para coronavírus. Começa a distribuição das doses extras de vacina contra a Covid no Maranhão para ajudar a impedir o avanço da variante indiana da Covid-19. A Fiocruz retoma a produção da vacina de Oxford AstraZeneca interrompida por falta de insumos. E ainda, hoje é o dia da adoção e a gente vai te contar a história de 6 irmãos adotados na mesma cidade para que mantenham o contato. É agora no Brasil TV. A fila de espera por um leito de UTI no Brasil aumentou 40% em uma semana, segundo um levantamento feito pela Globo News. Sem os cuidados necessários, pacientes têm menos chance de recuperação. Faltam leitos de UTI em Mairiporã, na Grande São Paulo. As 10 vagas hoje estão ocupadas e a situação não deve mudar tão cedo. Os pacientes demoram para ter alta, então hoje a gente está já com os nossos leitos ocupados. A gente está com muita preocupação que isso aumente e acabe sobrecarregando novamente o sistema de saúde. A vizinha Franco da Rocha vive a mesma preocupação, a de repetir em março e abril o colapso no sistema de saúde. 65 pacientes com Covid morreram aguardando uma vaga. O tempo médio de espera na fila aqui em Franco da Rocha era de 6 dias. Teve paciente que ficou o dobro, 12 dias. A cidade não tinha UTI, só recentemente ganhou 20 novos leitos de terapia intensiva exclusivos para a Covid. Agora os moradores voltam a viver a angústia de uma piora nos casos. A média móvel de novas internações no estado de São Paulo acumula alta de 14% em maio. A taxa de ocupação na terapia intensiva nos hospitais voltou a passar dos 80%. A gente prevê, com a reabertura econômica e já percebendo o aumento do número de casos, especialmente na capital, a gente prevê que vai aumentar novamente tanto o número de novos casos, como de internação, como de dependência de leitos de UTI. A piora se espalha pelo país. Levantamento feito pela Globo News mostra que, em uma semana, a fila de pacientes à espera de UTI aumentou 40% no Brasil. Foi de 1.517 para 2.126. Os 5 estados com as maiores filas são Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Ceará. Os dados são de ontem à tarde e foram repassados pelas secretarias estaduais de saúde. Amapá e Pernambuco não responderam. No Paraná, o número já subiu de ontem para hoje. São 523 pacientes na fila da terapia intensiva. Os números preocupam esse médico, que é diretor da UTI no Hospital do Servidor, em São Paulo. Esse é o pior cenário, porque um paciente grave que necessita de UTI, ele precisa ter esse leito disponibilizado imediatamente. Quando esse paciente fica no aguardo de um leito disponível, ele chega na UTI numa condição muito desfavorável e a chance de recuperação dele diminui muito. O infectologista Álvaro Furtado da Costa, do Hospital das Clínicas, diz que é preciso manter os cuidados e que o sistema de saúde ainda não se recuperou. O sistema de saúde ainda está nocauteado dos primeiros 2 momentos de gravidade da pandemia, e se a gente chega num terceiro momento, quando eu pego o sistema de saúde ainda baqueado, ainda se recuperando, eu posso ter sim um déficit de leito, uma espera para pacientes mais graves. Mato Grosso do Sul é o 4º no ranking da fila por vagas para a Covid e foi o estado que apresentou a maior alta em 7 dias. No estado, as UTIs estão lotadas. O José Pereira tem as informações. Em Mato Grosso do Sul, a fila de pacientes que esperam por uma vaga em um leito de UTI para o tratamento da Covid já é de 239 pessoas. De acordo com o governo do estado, essa pressão no sistema público de saúde é consequência do aumento da taxa de contaminação do vírus. A gente ainda está numa situação de que a prevenção ainda é a melhor estratégia, com distanciamento social, utilização de máscara, evitar as aglomerações, higiene das mãos. Mato Grosso do Sul registrou a maior média móvel de novos casos desde o início da pandemia, com mais de 1.700 registros por dia.
José Pereira para o Brasil TV. Recife bateu o recorde de pessoas na fila por um leito de UTI. Camila Torres. Este é o pior momento no que diz respeito à ocupação de leitos de UTI aqui no estado de Pernambuco. Na sexta-feira da semana passada, eram 298 pessoas na lista de espera por uma vaga de UTI. Mas, infelizmente, essa marca foi superada no sábado, superada novamente no domingo. E ontem chegamos ao recorde de 364 pessoas à espera de um leito de UTI. Hoje, esse número é um pouquinho menor. São 357 pessoas nesta lista de espera. A Secretaria de Saúde do Estado informou que deve abrir mais 30 novas vagas de UTI ainda nesta semana. No ano passado, quando a gente viveu o pico de ocupação de leitos de UTI, a gente tinha 721 leitos de UTI, 94% deles ocupados. Hoje, nós temos 1.700 leitos de UTI, com 98% de taxa de ocupação. Os 2% que estão faltando são de vagas que foram desocupadas recentemente, estão em manutenção, passando por limpeza para serem ocupadas novamente. A gente está falando de algo em torno de 30 vagas para uma lista de espera com mais de 300 nomes. De Pernambuco, Camila Torres para o Brasil TV. E o problema não está só na falta de leitos. Alguns hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro estão novamente com dificuldade para manter pacientes entubados. Documentos da Secretaria Estadual de Saúde mostram que pelo menos 4 medicamentos estão com os estoques zerados. A pedido do subsecretário executivo estadual de saúde, Leonardo Ferreira, o levantamento lista os medicamentos que zeraram no estoque do estado. O documento é da última sexta-feira e foi publicado pelo jornal O Globo. Os 4 remédios citados são necessários para manter pacientes entubados. São bloqueadores neuromusculares e sedativos. Em outro documento obtido pelo G1, o subsecretário relata a dificuldade do poder público de finalizar as aquisições e que isso impacta diretamente no tratamento e atendimento dos pacientes graves. Segundo o documento, as remessas semanais do Ministério da Saúde não têm sido suficientes para garantir a regularidade dos estoques. O documento diz ainda que na tentativa de compra feita pelo Estado de outros 4 tipos de medicamentos, não apareceram empresas interessadas. E o que foi fornecido pelo mercado não atende à necessidade. Nesse quadro de 9 medicamentos, a Secretaria só conseguiu comprar 3. 2 deles, o fentanila e o propofol, foram ofertados em quantidades mínimas. O Estado está fazendo um levantamento dos estoques em cada hospital da rede estadual. O problema pode atingir principalmente unidades do interior, que dependem das entregas porque não conseguem realizar a compra sozinhos. Na rede municipal do Rio, ainda há estoques para 10 dias. O Hospital Pedro Ernesto da UERJ diz que está com dificuldades para manter o tratamento dos pacientes entubados com Covid. Não é somente para entubar o paciente, é principalmente para manter o paciente entubado. Essas dificuldades também existem em outros hospitais públicos, em outros hospitais municipais, estaduais, principalmente com midazolam e propofol. Nós estamos tentando vencer essas dificuldades, pedindo empréstimo, fazendo trocas com outros hospitais que também precisam. São momentos difíceis, estamos passando por isso já há bastante tempo e isso precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido de uma forma mais eficiente, principalmente com uma licitação externo, fora do Brasil, internacional. O Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, tem autonomia para comprar os medicamentos. Segundo o hospital, não há falta de remédios para intubação, mas a situação dos estoques é crítica. A unidade mantém a redução de 30% nas cirurgias. Já a UTI de Covid do hospital enfrenta outro problema, a falta de equipes. Dos 40 leitos que estavam funcionando, 5 já foram fechados.
A Secretaria Estadual de Saúde do Rio disse que empenha todos os esforços em busca de alternativas para manter o abastecimento das unidades com pacientes com Covid e que aderiu a uma nova ata do Ministério da Saúde para comprar medicamentos para os próximos 3 meses e que já teve respostas positivas. A direção do Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, disse que também sofre com a dificuldade nas aquisições e atrasos nas entregas, mas que ainda tem estoque para cerca de 1 semana de assistência aos pacientes. E ainda no Rio de Janeiro, o morador de Campos, no norte do estado, que voltou de viagem da Índia e testou positivo para a Covid, está em isolamento na capital. Rogério Coutinho tem outras informações. Oi, Cecília, tudo bem? Olha, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro publicou hoje uma nota com informações da Secretaria Estadual de São Paulo, detalhando a movimentação desse passageiro. Ele veio de um voo da Índia, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Lá ele fez um exame de PCR e aí embarcou num voo doméstico aqui para o Rio de Janeiro. Passou a noite num hotel e no dia 23 seguiu para o município de Campos dos Goytacazes, no norte do estado, onde ele mora. Durante esse deslocamento saiu o resultado do exame, dando positivo para a Covid-19. A Secretaria Estadual de São Paulo comunicou aqui o estado do Rio de Janeiro, que em seguida avisou o município de Campos dos Goytacazes. De acordo com a nota, esse passageiro já está cumprindo isolamento, cumprindo quarentena aqui na capital, na cidade do Rio de Janeiro. Ainda não está comprovado que essa é uma variante indiana. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, e ainda hoje essas amostras também já foram enviadas para o sequenciamento genômico no Laboratório de Vírus Respiratório da Fiocruz. O resultado do exame pode sair em até 72 horas. De acordo com a nota, todos os passageiros que estavam nesse voo, eles estão sendo acompanhados pelas vigilâncias sanitárias dos municípios de residência e pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio. Rogério Coutinho para o Brasil TV. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal também está monitorando um homem que estava a bordo de um voo vindo da Índia com outro passageiro que acabou diagnosticado com coronavírus. Um brasileiro que mora na Índia está sendo monitorado aqui no DF. Ele teve contato com um homem que testou positivo para a Covid. Os dois estavam num mesmo voo que saiu da Índia para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Depois, o homem que está sendo monitorado aqui pegou um outro voo de São Paulo até Brasília. A Secretaria de Saúde não deu detalhes de como foi este contato. Se eles estavam próximos no voo, se interagiram de alguma forma. Mas ao chegar ao Brasil, o outro homem testou positivo para a Covid. E como ele estava na Índia, a chance da infecção ser com a variante indiana é grande. Por isso, o homem que chegou aqui em Brasília foi isolado e está sendo monitorado. A Secretaria também não deu detalhes da identidade dele, da data e número do voo, de quando ele chegou aqui, de onde ele está. Informou apenas que ele já fez um teste para a Covid que deu negativo. Mas apesar desse resultado, ele ainda vai fazer outros 2 testes. Um no dia 28 de maio e outro no dia 4 de junho. A maior preocupação é de este homem estar infectado com a cepa indiana e trazê-la para cá. A Organização Mundial de Saúde já classificou essa variante da Covid como um tipo digno de preocupação global. As mutações que o coronavírus sofreu na Índia indicam que ele ficou mais transmissível e, por isso, invade o nosso corpo com mais facilidade. A variante foi descoberta em outubro do ano passado, mas chama a atenção de todo mundo agora porque os casos da doença e de mortes na Índia dispararam. Dezenas de países já detectaram a cepa. Aqui na América do Sul, o primeiro foi a Argentina. No Brasil, foram confirmados 6 casos na semana passada. São tripulantes de um navio que saiu da Malásia e chegou ao Maranhão no dia 14 de maio. Um dos tripulantes precisou ser transferido para um hospital particular de São Luís e está em estado grave. Os outros continuam isolados no navio, que está proibido de atracar. Aqui no DF, a variante indiana ainda não foi identificada. O governo diz que o monitoramento do passageiro do avião é uma precaução. Não há, até o momento, qualquer indício de que essa pessoa esteja contaminada. Então, temos que esperar os resultados. É uma cautela, uma precaução que a Secretaria de Saúde está tendo, mas é importante destacar que, até o presente momento, a cepa indiana não está presente no Distrito Federal.
O governo do Maranhão começou a distribuir 300 mil doses extras de vacina contra a Covid para ajudar a impedir o avanço da variante indiana do coronavírus. O reforço já chegou ao centro de distribuição de São Luís. As 300 mil doses de vacinas contra a Covid enviadas pelo Ministério da Saúde vão ajudar a acelerar a imunização na capital do Maranhão e também em outros 3 municípios da região metropolitana. Todas as providências que a ciência recomenda estão sendo adotadas sob a coordenação do governo do estado em entendimento com o Ministério da Saúde. Outra medida anunciada para tentar evitar que a variante indiana do coronavírus se espalhe por aqui foi a testagem em massa, mas ela ainda não tem data para começar. No fim de semana, o Ministério da Saúde enviou 600 mil testes ao Maranhão. A promessa era usá-los em rodoviárias, nos aeroportos de São Luís e de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, em barreiras sanitárias que seriam montadas nas divisas do Maranhão e no porto de São Luís. Mas ontem e hoje, essa testagem não aconteceu. Na rodoviária de São Luís, o embarque e o desembarque de passageiros segue normalmente sem nenhum esquema de triagem. No aeroporto, nenhum controle para identificar e testar pacientes com sintomas da Covid. As atenções das autoridades sanitárias de todo o país estão voltadas para o Maranhão desde que o estado registrou os primeiros casos da cepa indiana do coronavírus na semana passada. Enquanto não há uma definição sobre o início dos testes para quem chega ou sai do Maranhão, navios de várias partes do mundo seguem atracando no porto de São Luís. Já há outras 3 embarcações que vieram da Índia e aguardam autorização para encostar. As barreiras sanitárias elas são essenciais para qualquer país ou região geográfica que queira controlar uma pandemia ou a chegada de novas variantes, principalmente quando a gente está falando de variantes mais transmissíveis. As consequências, se nós não tivermos uma barreira sanitária efetiva que consiga testar essa entrada de pessoas, é o espalhamento dessa nova variante. Em Salvador, hoje foi dia de mutirão para vacinação da segunda dose. O Mauro Anchieta tem as informações. Em Salvador, todos os postos de vacinação aplicaram hoje apenas a segunda dose da vacina da Oxford e da Coronavac. A meta era imunizar todas as pessoas com marcação para receber a dose de reforço até o dia 28 de maio. A Secretaria Municipal de Saúde informou que mais de 22 mil pessoas estavam com a dose complementar atrasada em Salvador. O estoque de vacinas está baixo, não há imunizantes suficientes para dar continuidade à aplicação da primeira dose. E, por enquanto, não há também previsão para a chegada de um novo lote de vacinas à Bahia. A Guarda Civil Municipal voltou a reforçar as medidas sanitárias na região do Farol da Barra para fiscalizar o uso de máscaras, que também estão sendo distribuídas pelos guardas, e evitar aglomerações. A taxa de ocupação dos leitos adultos de UTI para a Covid na Bahia está acima de 80%. Mauro Anchieta para o Brasil TV. A Fundação Oswaldo Cruz retomou a produção da vacina contra a Covid-19. A fábrica interrompeu as atividades na semana passada por falta do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, mas um novo carregamento foi entregue no final de semana. A Lívia Torres tem as informações. A Fiocruz afirma que com a chegada desse novo carregamento de IFA consegue produzir 12 milhões de doses. Carregamentos esses chegaram da China no último sábado e desembarcaram no aeroporto do Galeão. A produção da vacina da Oxford AstraZeneca foi retomada hoje aqui na Fiocruz e está garantida até a 3ª semana de junho. Segundo a Fundação, as entregas não serão interrompidas até o dia 3 de julho. A fabricação parou na última quinta-feira porque o IFA, esse ingrediente farmacêutico, ele tinha acabado. Ao todo, a Fundação já entregou 41 milhões e 100 mil doses da vacina ao Programa Nacional de Imunizações. Isso corresponde a 45% das doses do Sistema Único de Saúde do SUS. Na última sexta-feira, foram entregues ao Ministério da Saúde 6 milhões e 100 mil doses da vacina, 800 mil a mais do que estava previsto. Isso porque houve uma liberação de um novo lote da etapa do controle de qualidade. E com a chegada de um novo lote de IFA também lá em São Paulo, o Instituto Butantan diz que deve retomar a produção da vacina Coronavac ainda esta semana. A produção da vacina também estava parada por falta de matéria-prima desde o dia 14 de maio. Com os 3 mil litros de IFA que saíram ontem da China, vai ser possível produzir 5 milhões de doses da vacina. Para cumprir o segundo contrato com o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan ainda precisa produzir e entregar 52
2.800.000 doses até setembro. Mas tudo depende da chegada de novos lotes de matéria-prima. A seguir, hoje é o dia da adoção e a gente vai te contar a história de 6 irmãos adotados por 2 casais da mesma cidade. Brasil TV de volta. Hoje, 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. E a gente presta uma homenagem a todas as famílias com filhos adotivos, contando a história de uma grande família formada por 2 casais e 6 irmãos. Aos poucos, a família vai preenchendo o álbum de fotografias. Mas para eles, cada dia é especial. Eu achava que era mais difícil, mais improvável, que alguém iria querer alguém assim já na pré-adolescência, já grande, porque normalmente lá no Cacau saíam muitas crianças pequenas, até 5 anos era o que mais saía, então não passava na cabeça que alguém da minha idade com 12 anos iria sair de lá, né? Essa é a Laura, uma menina que sonha em ser arquiteta, mas só ganhou um novo lar há 3 anos. Ela e as irmãs Luísa e Maria Alice saíram de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Filho é seu. E você vê a cada dia que é muito seu. As experiências, a relação que você constrói, até a personalidade parece que fica idêntica da gente. A Laura outro dia comentou, mãe, mas parece que faz muito mais tempo. E eu falei para ela, faz, porque você nasceu para mim. Exemplos de amor como estes podem inspirar quem quer adotar. Muitas pessoas ainda preferem crianças menores de 5 anos. Outra dificuldade, apenas cerca de 2% das adoções foram de crianças com algum tipo de deficiência. Bruna e Vinícius se tornaram pais adotivos bem antes da chegada das meninas de Uruguaiana. A primeira filha adotiva do casal foi a Valentina. A bebê nasceu com síndrome de Down e problemas no coração. E viveu poucos meses, o suficiente para ensinar. Tuas mãos eram tão pequeninas. A Valentina fez com que a gente perdêssemos o medo da maternidade e da paternidade, né? Ela realmente escancarou nosso coração. E a história feliz não para aqui. Laura, Luísa e Maria Alice têm outros 3 irmãos, Eduardo, Kelvin e Marino, que foram adotados antes delas pela Cristiane e pelo Gilson. Cristiane queria que os meninos continuassem a ter contato com as irmãs. A gente conhecia, um possível casal que ficasse com as 3 e assim foi, passei o contato deles para elas e foi desenrolando a história. O número de adoções no Brasil caiu quase 50% nos primeiros 4 meses de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. No Cadastro Nacional do CNJ, há aproximadamente 30 mil pessoas inscritas para adoção e 5 mil crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados. Mas nós tivemos um aumento de processos de adoção que foram iniciados. Ou seja, a pandemia propiciou que as pessoas se interessassem mais pela adoção. O amor é um processo de construção, mesmo com suas dificuldades. Importante, eu acho, a gente assim tá sempre unido, a gente tá sempre junto, um auxiliando o outro em algumas questões. A gente pensa nos 6 juntos, não tem como pensar separado, né? Eles fazem parte de uma grande família mesmo, né? Lindos exemplos, muito amor para todos vocês. E a gente fala agora do frio, gente. No Rio Grande do Sul, os termômetros não passaram dos 10 graus em todo o estado e em algumas cidades as temperaturas ficaram abaixo de 0. A Luísa Larroca conta pra gente. Um oi bem gelado aqui do sul do país, isso porque hoje todas as cidades do Rio Grande do Sul registraram aí temperatura abaixo de 10 graus. Teve até geada por aqui. A gente tem imagens para mostrar aí para vocês. Com 5 décimos abaixo de 0, até o cavalo de Bom Jesus, que fica nos campos de cima da serra, sentiu frio e saiu para se exercitar. A camada de gelo ficou grossa, inclusive em cima dos carros. Olha as imagens.
Em Serafina Correia, também aqui na Serra, de onde a gente fala, fez a menor temperatura do ano. 2 décimos negativos. Aqui em Caxias do Sul, o dia também amanheceu bastante gelado, com 3 graus de temperatura. Agora à tarde, o sol deu aquela amenizada no frio. As temperaturas variando aí entre 14 e 15 graus. E em Santa Catarina, pelo menos 28 cidades registraram temperaturas negativas hoje. A Eduarda Demenech foi para a Serra Catarinense, onde os termômetros chegaram a marcar pouco mais de 5 graus negativos pela manhã, segundo a estação meteorológica da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural lá de Santa Catarina. Que friaca, viu? Olha, mas vale a pena acordar cedinho para ver essas imagens do frio. Nós estamos em São Joaquim, na Serra Catarinense, bem na praça central da cidade. E essa árvore atrás de mim, hoje cedinho, amanheceu completamente congelada. Cristais de gelo se formaram por causa do frio intenso. A cidade registrou 2,3 graus negativos. Mas a temperatura mínima registrada hoje no estado de Santa Catarina foi em Urupema. Lá fez 5,1 graus abaixo de zero, segundo a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural aqui do estado. Logo cedinho, uns corajosos foram para a praça para registrar o termômetro com temperatura negativa. E olha só como ficaram os campos, branquinhos da geada. Essa terça-feira aqui no estado foi de um verdadeiro abraço gelado. De São Joaquim, Eduarda Demenech. Quem puder, ajude a doar agasalhos para ajudar essa turma toda que também sofre com o frio. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite a todos vocês e até amanhã.